Queridos colegas, sejam bem-vindos a mais uma nossa reflexão sobre terapia holística. Nossa reflexão de hoje tem o título de Terapias Holísticas e a Mudança de Pensamentos. Afinal de contas, o que é essa mudança de pensamento? O que é o pensamento? O pensamento é o que nos diferencia dos animais irracionais. O pensamento nos faz refletir sobre esta ou aquela questão. E se nós seguirmos a cabeça dos físicos quânticos, que falam que o pensamento tem um poder inimaginável, nós teremos muitas mudanças que podem nos ajudar a viver melhor através do pensamento. Porque o pensamento é uma diferenciação que nós humanos temos e que nos faz progredir. Se você quer fazer uma coisa qualquer, por exemplo, uma construção, você primeiro tem que pensar naquela construção. Então você vai moldando aquela construção na sua cabeça. Depois você vai escrever no papel e só aí você vai partir para a parte física, que é contratar um engenheiro, e ele vai contratar a empresa que vai trabalhar e a casa fica pronta. Então, se o nosso pensamento for bem direcionado, nós teremos muita energia boa produzindo bons frutos. Nós precisamos de estabelecer a diferença entre pensamento e intuição, porque o pensamento ele é mais direcionado e a intuição ela vem rapidamente na nossa cabeça, e nós sabendo o que é intuição, nós teremos aquela melhoria porque seguimos rapidamente o que está acontecendo. Ao passo que o pensamento pode ser mais elaborado, pode ser mais determinado e pode ser mais construído. O pensamento nos ajuda a aceitar as terapias naturais. Por quê? Porque é alguma coisa fora do normal, dito normal, que as pessoas encaram. Então nós vamos trabalhar com vários tipos de terapias. Nós temos terapias hoje falando aqui sobre a radiestesia, a cromoterapia, a fitoterapia, a radiônica, que muito vem nos ajudando nesta nossa melhoria contínua e também no nosso equilíbrio energético. O que é então uma cromoterapia? A cromoterapia é o estudo que nós fazemos sobre as cores que vêm trabalhando os nossos chakras e vêm harmonizando e também transmitindo para nós as energias que vão fazer um trabalho positivo nesse nosso corpo energético. Então nós usamos as cores do espectro solar. Usamos esse aparelho, ó, que é um aparelhinho que nos ajuda a transmitir a cor, ó, porque nós vamos colocando as cores aqui e vamos equilibrando nossos chakras. Olha aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui um alaranjado. Esse alaranjado vem nos ajudar a trabalhar o chakra do umbilical. Rodando, ele vai transmitir aquela energia boa para esse chakra. Vamos utilizando outras cores que nós sabemos que são do aspecto visível e que vem nos ajudar. Olha que o azul, por exemplo, trabalha o chakra laríngeo, que vai ajudando o nosso falar coisas que sejam agradáveis, que sejam coisas que transmitem boas energias.
e suprimir aquela vontade que a gente tem de falar coisa desagradável. Porque com as cores naturais, nós temos essa classificação boa de falar coisas boas e suprimir as coisas ruins com o azul, que nos ajuda aqui, no laríngeo. E temos várias cores. Essa é a cromoterapia. Olha o amarelo para vocês verem. Que coisa mais linda o amarelo. Ele trata o plexo solar. Então nós vamos usando as lâminas, colocando no aparelho. São coloridas, de acordo com a precisão que nós temos. Então nós vamos usando as cores. Que lâminas bonitas. Olha, todas as cores. E essas lâminas vão nos ajudando a estabelecer o equilíbrio do corpo energético. Desde muito tempo atrás, os indianos já sabiam dessa aplicação de cores no corpo energético. Eles sempre usaram muitas pedras preciosas, coloridas, verde no peito, e foram usando várias cores que nos deixaram esse legado, continua lá existindo do mesmo jeito. E nós temos que estudar bastante sobre isso para nós podermos conseguir desvendar esses mistérios. A cromoterapia, ela tem uma grande influência na nossa vida. O verde, por exemplo, como o verde equilibra. Deus é tão maravilhoso que colocou o verde em todo lugar que a gente olha no campo. Por quê? Porque esse verde faz bem para o nosso olhar. E a gente vai no verde e trazendo para nós aquela energia boa do verde que vai nos equilibrando, acalmando, colocando fogo muito grande e o verde acalma o fogo, não é? Então é esse equilíbrio do verde. A fitoterapia também é de suma importância. Por quê? Porque a fitoterapia usa as plantas, e as plantas são de uma variedade enorme. Nós nem sabemos quantas plantas tem. Nós estudamos várias plantas, mas essas plantas que nós estudamos são uma minoria em relação à quantidade de verde que nós temos. Nós, para fazermos o suco verde, por exemplo, nós utilizamos 3 ou 4 tipos de verdura. Vou mostrar para vocês aqui. Essa verdura aqui, ó, é uma planta chamada hortelã. Existem 40 tipos de planta da família do hortelã. Manjericão, levante, hortelã grande, hortelã pequeno. Esse aqui é o hortelã da horta. Olha que lindinho o hortelã, não é? Ele é muito ativo, o princípio ativo dele é excelente, nos ajuda em várias situações. Nós estamos falando aqui agora sobre o suco verde. Nós utilizamos o hortelã, o agrião. Olha, esse aqui é um agrião, ó. Juntamos o agrião com o suco, com o hortelã para fazermos o suco verde. Colocamos também o almeirão. Olha que almeirão lindo. Esse é o almeirão da horta, que nos ajuda a fazer o suco verde. E mais, esse aqui é a rúcula. A rúcula também pode juntar aqui e bater com água do filtro, bater, coar e tomar, né? Então esse suco verde traz mais energia para nós, que muitas vezes a gente está tão desanimado que a gente não consegue fazer nada. O que nós estamos precisando? Da energia do verde. Então o verde vem com essas suas características importantíssimas que nos levantam. Então nós precisamos de ser levantado com a energia do verde, das verduras. E o mais interessante que também as árvores frutíferas, com as suas folhas,
também pode ser utilizado para fazer o suco verde. Folha de manga, folha de laranja, folha de chuchu, todas essas folhas que nós vemos podemos utilizar. A laranja pode utilizar a folha, a amora podemos utilizar a folha para fazer outro suco. É um suco alternativo que também nos ajudam a melhorar, a transmitir mais energia para o próximo. Então nós vamos trabalhando com essa fitoterapia, cromoterapia, com a radiestesia. Quase na metade. Que ótimo. Na fitoterapia utilizamos produtos naturais, as cores naturalmente, como por exemplo o alaranjado da abóbora, da cenoura, do mamão, porque muitas pessoas hoje em dia querem comer só o que é gostoso, muito que as glândulas deles já estão tão viciadas em comer muito sal, muita gordura e isso tudo, que não quer comer um pedaço de abóbora, não é? Então nós precisamos de lembrar que nós temos as cores nos ajudando na cromoterapia e na fitoterapia. E usamos também muitas para escolher o ambiente, qual fruta a gente deve comer, qual salada que nós devemos comer. Nós usamos também o pêndulo da radiestesia. O pêndulo da radiestesia, é um pêndulo neutro. Com a fitoterapia, nós temos uma farmácia de Deus à nossa disposição, que é a natureza, com as suas folhas maravilhosas. Então, nós usamos a radiestesia para escolher qual folha daquela a gente está precisando no momento. E ela vem nos fortalecer e tirar os desequilíbrios energéticos que tanto nos incomodam. Então, essa farmácia da natureza é de Deus, Ele que criou tudo isso. Então, nós temos só que aprender a escolher, né? O pêndulo nos ajuda a escolher a melhor folha para aquele determinado momento que nós estamos passando. Então, isso é o serviço da fitoterapia, fornecer as plantas necessárias para o nosso equilíbrio energético urgente. Usamos, então, as folhas, que estão em grande abundância, uma abundância que nós nem conseguimos mensurar. Então, e essa fitoterapia, ela é tão benigna que ela tira as pessoas do desequilíbrio maior ou menor, de acordo com o que nós vamos trabalhar com ela. Então, é muito importante a gente usar a fitoterapia com consciência, sem destruição da natureza, usando só o que nós vamos precisar, sem exagero, pegando as folhas necessárias para aquele momento ali. E usamos, por isso, a radiônica, que são os gráficos. Nós usamos esses gráficos aqui porque eles nos trazem também grande força energética para melhorar o nosso corpo. Esse gráfico aqui é o escudo protetor. A gente coloca o nome aqui e vai rodando o pêndulo em cima, aquela pessoa vai ficando equilibrada, seja lá onde ela estiver. Porque para radiestesia e radiônica não existe distância. A distância pode ser muito grande, mas para nós ela não existe. É como se a pessoa estivesse ali presente. Então a gente tem consciência de que você colocando o nome e a data de nascimento, a gente consegue localizar aquela pessoa no espaço. Então pode trabalhar de acordo com o que ela está precisando, né? Nós temos aqui um outro gráfico, diafragma segundo, que a gente colocando aqui no centro do diafragma e rodando o pêndulo aqui, rodando com o nome da pessoa e a data de nascimento, então vai ser direcionado para aquela pessoa.
Então a gente vai sabendo que a pessoa vai receber aonde ele estiver aquela energia boa do equilíbrio do corpo energético, que é o que nós, os terapeutas holísticos, trabalhamos. Porque todos nós sabemos que nós temos 5 corpos. O corpo físico, quem cuida dele são os médicos, enfermeiro, dentista. O corpo mental, quem cuida dele são os professores de variadas áreas. O corpo emocional, quem cuida é o psiquiatra, psicólogo. O corpo espiritual, quem cuida são os líderes religiosos. E o corpo energético, que é a energia que envolve o nosso corpo. Então, se a gente trabalhar com essas nossas terapias, o corpo energético, a pessoa mesmo longe vai receber essas ondas que vão o equilibrar. Então, nós recebemos muitos depoimentos de pessoas que falam: eu estou lá no Amazonas, eu melhorei, né? Eu tô fazendo um tour aonde for, eu já melhorei. Por quê? Porque para as ondas não tem distância. Esse gráfico aqui, ó, é o estrela, o pentagrama, que também trabalha como proteção. E todos esses gráficos e rodar do pêndulo são muito importantes para a pessoa melhorar a energia vital. Se você melhora a sua energia vital, você melhora o corpo físico também, porque do corpo energético passa para o corpo físico. Mas para que isso aconteça, a gente tem que primeiro mudar o pensamento. Então, nós precisamos de melhorar o pensar para poder trabalhar com as terapias naturais, porque elas são diferentes. Não adianta só você falar terapia natural, se você não muda o seu pensamento e não coloca aquelas terapias em prática. Só falar não adianta nada, não é? Quando essa questão de comida, tá precisando que nós mudemos urgentemente o nosso modo de encarar e não querer só o que for bonito, aparentemente bonito, aquele bolo maravilhoso, cheio de gordura. Então, se nós pensarmos bem, nós vamos melhorar o nosso modo de pensar e vamos aceitar melhor as terapias naturais. Como eu vejo muitas pessoas tentando se equilibrar com as terapias naturais, conseguindo, e depois vem outro e tira ele de cabeça. Por quê? Porque ele não mudou no íntimo, né, aquele modo de pensar. Pela radiestesia, nós captamos o pensamento de pessoas que estão a longa distância ou perto de nós. E isso o pêndulo vai servindo como uma ponte entre o nosso consciente e o inconsciente. Então, através do inconsciente, que sabe tudo que é bom para aquela pessoa, nós vamos captando o que ele está precisando para melhorar, né? Quais as folhas que ele está precisando para ele se alimentar melhor, qual o chazinho da planta desidratada, porque isso tudo aumenta a sua energia do seu corpo energético. Então, mas se não tivermos pensando firmemente nessa mudança, nós vacilaremos. E nós não podemos vacilar, porque se eu vacilo, eu não faço. E se eu não faço, eu não melhoro. Então, nós temos que ter uma mudança de pensamento já. Já por quê? Porque agora, se eu mudar o meu pensamento, eu vou conseguir alcançar um objetivo melhor. E se eu não mudar o pensamento, eu vou ficar naquele pensamento antigo e vou ficar só sofrendo, amargurada, achando que está tudo muito ruim. Então eu vou contar para vocês o fato da minha vida. Por que eu sou terapeuta holística? Então, eu nunca pensei em ser terapeuta holística, mas aconteceu um fato na minha vida.
Quando eu me casei, eu tive uma filha chamada Janira. Depois passaram-se alguns anos, 7, apareceu na minha vida a minha outra gravidez, né, que era a Niara. E a Niara nasceu normalmente e eu trabalhava no banco, trabalhava contando dinheiro. E eu não sabia nada de terapia natural. Mas eu notei que a Niara era muito molinha, caía à toa. Começou a andar e caía, começou a andar e caía. Eu comecei a levar a Niara nos médicos. E os médicos, Muriaé, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, São Paulo, ficamos lá hospedados na casa do meu primo durante mais de um mês, fazendo todo tipo de exame. Então eles fizeram, tiraram o músculo da Niara, veia e nervo, aquilo tudo lá, e falaram comigo assim, vários médicos pesquisadores de doença. Eles falaram comigo assim, ó, a Niara vai morrer com 9 anos de idade. Isso ela tinha 3 para 4, por aí. Então, se ela vai morrer, né? Porque ela vai ser sufocada, os músculos dela do peito vão sufocar o pulmão e ela vai morrer. Aí eu falei assim, mas eu estou em São Paulo com a minha prima e a Niara. Vamos rezar então em Aparecida, que nós somos da Igreja Católica. E fomos lá para Aparecida rezar. Ficamos rezando, 3 dias rezando. Aí a Nossa Senhora falou comigo assim, vai estudar, porque você precisa estudar. E eu trabalhava de caixa do banco. Cheguei em Muriaé, o meu colega do banco falou assim, ô Nilma, Viçosa vai ter um curso de fitoterapia, plantas, vamos fazer esse curso? Falei assim, vamos. Aí eu estava muito assim, agoniada, né? Aí eu fui fazer o curso com ele. E nós conseguimos aprender qualquer coisa sobre planta. E aí eu fui colocando a Niara como cobaia, né? Fui aprendendo fitoterapia, a Niara foi tomando chá, foi tomando suco verde, depois nós passamos para homeopatia, vamos estudando cores, cromoterapia, e estamos estudando até hoje. A Niara vai comigo nos cursos, continuamos estudando. Então nós nem sabemos quanto curso nós já fizemos. Fizemos barra de axis, agora atualmente nós estamos nos dedicando à constelação familiar. A Niara conseguiu estudar, está mesmo na cadeira de roda, a Niara está viva, está bem, graças a Deus. Ela conseguiu fazer o curso de farmácia, pós-graduação, fizemos uma pós-graduação no Rio sobre terapias naturais, que englobava muita terapia, e nós vamos aplicando a Niara, né? E a Niara começou a namorar o nosso vizinho, Rogério, e aí casaram, tiveram um filho, mesmo fora do contexto normal. Os médicos não queriam que a Niara tivesse filho de jeito nenhum, porque ela tinha problemas, né, de coluna. Então, mas a Niara tem o Miguel, graças a Deus. O Miguel já está com 8 anos, está no 3º ano do ensino fundamental e está indo muito bem. E a Niara também está indo muito bem. Nós estamos gostando muito dessa terapia que chama constelação familiar. Graças a Deus fizemos esse curso grande. Durou quase 3 anos, um fim de semana por mês. E a constelação familiar vai nos abrindo novos horizontes, usando essa energia que nós não vemos, mas que nós abordamos essa energia. Tem vários tipos de nome de terapia holística e nós não sabemos que energia é essa. É a energia do inconsciente, o emaranhado do inconsciente, não é? Então nós vamos abordando essa energia e vamos ajudando pessoas e a nós mesmos a tirar o emaranhado da vida do inconsciente para trabalhar o dia de hoje. Então é muito importante nós estudarmos essas terapias, mas mudar o nosso modo de pensar. Então nós temos essa consciência que nós temos que mudar o pensamento e não podemos ficar nos atentos só a pensamentos antigos, não. Temos que mudar, melhorar.
Por exemplo, a internet. A internet, você não vê a energia da internet, mas você sabe que ela é importantíssima. Depois, com essa descoberta da energia da internet, quanta globalização foi feita, quanto progresso teve com as pessoas se comunicando. E a gente não vê a energia, mas a gente sabe que ela atua e atua de um modo admirável. Mas toda energia atuando tem uma consequência. Você precisa de saber a consequência que você vai ter usando as terapias naturais. Você tem que ter coragem de acreditar que a energia atua. Essa coragem tem que ser pautada dentro dessa mudança. Então, essa mudança de pensamento, ela é muito importante. Eu vou contar um caso aqui para vocês de uma mudança de pensamento interessantíssima. Eu tenho uma cliente com o nome fictício de Célia, que ela chegou reclamando que não conseguia dormir a noite inteira. Aí eu gosto muito de floral, né? Então floral daqui, floral dali. Mas eu falei com ela, perguntando o pêndulo, eu descobri que ela não dormia por causa de um problema de engenharia. Eu falei com ela assim, mas esse problema é de engenharia, não é de nada físico, não. Eu não estou aguentando tomar tanto remédio. Eu falei assim, então é um problema de engenharia. Por quê? Porque a cama dela ficava em cima do cano de esgoto. Então isso não estava deixando que ela dormisse a noite toda, porque o esgoto passava. Então eu falei com ela, você tem que mudar a cama de lugar. Mudar a cama de lugar, mesmo que sacrifique algum móvel. Ela mudou a cama de lugar, colocou o gráfico da radiônica, colocou várias outras plantas ali, porque a planta ajuda a gente a melhorar também essa energia do sono. Ela colocou o gráfico de radiônica, mudou a cama de lugar e foi para o médico falar com ele que estava dormindo muito bem. Aí ele até trocou o remédio dela e falou, deu só uma vitamina para ela. Então, quer dizer, ela melhorou porque ela mudou o modo de pensar. Ela acreditou que a engenharia podia ser diferente, né? Então, ela conseguiu melhorar por causa de ter essa mudança de pensamento. Então, se nós ficarmos firmes na mudança de pensamento, nós teremos várias consequências benéficas. Mas temos que acreditar e ficar firme, porque aí nós teremos bons resultados. Os resultados, eles são palpáveis, sensíveis, mas são resultados que todos nós vemos e acreditamos. Só quem não quer não vê, não é? Então nós precisamos de usar essa nossa criatividade, nossa imaginação, para nos transportar para um lugar bonito. Se você estiver nervoso, agitado, você pensa assim, eu vou mudar agora lá para um passeio na praia. Então isso vai trazer uma coisa boa para você, porque o seu pensamento ele é rápido, né? Na mesma hora que você está passando uma dificuldade aqui, alguém te fazendo uma raiva, você muda de pensamento. Você vai passear no bosque, ver flores coloridas, tudo isso vai melhorando você. Por quê? Porque a mudança de pensamento é importantíssima. Ela nos traz bem-estar. Se você acreditar nas terapias naturais, mudando o seu modo de pensar, você será muito mais feliz. Porque é isso que nós desejamos para o nosso irmão e para nós mesmos. Que essa felicidade que seja harmoniosa é uma felicidade equilibrada. Quanto mais a gente estiver equilibrado, mais a gente será uma pessoa melhor de se viver, melhor de ver a vida, melhor companhia. Nós vamos ser uma pessoa mais envolvida com o bem-estar. Então eu agradeço a todos vocês, agradeço ao Conselho de Terapia, porque nós precisamos de sempre estar falando sobre isso. Terapias naturais são muito benéficas e você será agraciado com a sua mudança de pensamento. Da dúvida para a certeza.
do inconsciente para o consciente e da vida normal, equilibrada no hoje. Agradeço a todos. Muito obrigada.